Você hoje está morando na Califórnia e você desceu em Orlando. Eu vejo que É, grande parte dos brasileiros, quando vêm para os Estados Unidos, querem morar na Flórida, até porque dizem que é um Brasil melhorado, eu já estive lá, você também já verdade. foi. Por que que você não ficou lá e por que que você foi para Califórnia, sendo que todo mundo fala que aqui é caro, assim? O que aconteceu, assim? Sim, boa pergunta. Cara, o que acontece? Eu fui para a Flórida pelo fato de eu ter ido antes, como eu falei no início, né? E ter me encantado pela Flórida. Foi o que me apresentaram, né? Os Estados Unidos é isso aqui, tal. E realmente bem parecido com o Brasil, bem parecido com o Rio de Janeiro, né? Pelo clima e tal. E eu passei muito perrengue. Trabalhei na construção um tempo e, cara, me ferrei muito na construção. Graças a Deus, eu não tenho nenhum feedback negativo dos meus chefes, dos meus patrões. Não tive nenhum tipo de humilhação, ou muitos amigos meus passaram. Não tive nenhum tipo cara, de sacanear. Teve um cara que tentou me sacanear, mas a gente conseguiu resolver. Mas, enfim, o meu feedback sobre patrão foi positivo pra caramba, sabe? Mas o trabalho é pesado, é muito pesado. O sol da Flórida castiga demais. Então, eu me lembro que eu tenho um grande amigo que mora na Flórida, que veio praticamente junto comigo, e ele hoje tem um restaurante ali em Boca Raton, e é um dos caras assim que eu respeito e admiro muito, porque eu sou um cara que torço muito pela comunidade. Eu fico feliz demais quando eu vejo um brasileiro se dando bem, empreendendo, indo para cima, trazendo resultado, pensando fora da caixa, né? Só tem obra e limpeza. Não, cara, existe um leque de situações que você pode fazer. E eu lembro que um dia eu estava trabalhando na construção, eu estava todo sujo, eu estava muito cansado, é, não estava conseguindo fazer grana, porque na Flórida o trabalho que te abraça é a construção, não adianta. Né? Por mais que você tenha uma visão empreendedora, o que vai te abraçar quando você chega é a construção. E eu estava lá sentado, todo sujo, e fui comer minha marmita na hora do almoço, aquela meia horinha de almoço, que você só engole. Você tem que comer E eu em me, pé e com colher ainda. e eu me lembro que, cara, pelo calor, o feijão tava ruim assim. Eu falei, nossa, mano, eu não acredito, cara. Eu já tava muito pilhado, psicologicamente, totalmente, meu irmão, muito pilhado. Eu liguei pra esse amigo e falei assim, brother, meu irmão, tô angustiado, não sei o que eu faço, eu tô tentando, tô correndo atrás, só que tá difícil. E ele falou assim, irmão, vaza pra Califórnia, brother. Mete pra Califórnia, pega tua mulher, tua filha e some daqui, cara. Porque o início aqui é bom, porque você inicia com menos grana, perdão. E mas, cara, até você conseguir fazer grana leva um tempo, porque você vai entrar como ajudante e tal. Então eu falei assim, cara, mas eu vou fazer o que na Califórnia, cara? E tal, ele, mano, tem a galera faz delivery lá e começou a mandar os vídeos da galera fazendo, quanto a galera fazia e tal. Eu falei, opa, como assim, cara? Eu, tipo, que mundo é esse que eu não conheço? Aí ele falou assim, isso aí, mano, é esse que você tá vendo aí, tantos dólares por dia. Aí eu falei assim, cara, eu vou tentar. Eu me lembro que eu tava com meu aluguel atrasado, eu tava com a grana pra poder pagar, eu falei assim, cara, se eu pagar meu aluguel, eu tava com um mês atrasado, na verdade. Então eu pagava um, ficava um pra trás, pagava um, ficava um pra trás. Então eu falei, cara, peguei o dinheiro, falei com a minha esposa assim, cara, vou arriscar na Califórnia, porque não tá dando aqui, tá difícil, essa pandemia aí foi complicado. Olha isso aqui, mostrei os vídeos pra ela, falei assim, pô, será que é verdade? Tal, tal. Tinha Aí eu algum falei, vídeo meu? não, vídeo de WhatsApp. Vídeo de Ah, WhatsApp tá. mesmo. Aí depois eu Mas não. pesquisei. É, Aí vi vídeo seu pra caramba. De um brother também, o FNX. Eu esqueci o nome Ah, dele. sei. Ele também, eu já entrevistei ele aqui. Ele fala que saiu Thiagão. de Sim, Nova York eu e veio pra vi. cá. Exato, eu vi entrevista dele. Então, assim, é o que eu falo. Você tem que se espelhar em quem dá resultado, mano. Entendeu? O cara dá resultado, tu vai. E o que esse amigo falou comigo teve peso, porque ele tem resultado, sabe? Aí eu falei com minha esposa, e eu já, como ela estava muito chateada por eu tirar elas duas do Brasil, trazer para uma vida difícil, eu falei assim, cara, ela não vai aceitar, mano. Ela vai querer ir embora, ela vai querer pegar as coisas e falar assim, não, eu não vou para outro lugar, não vou mudar de novo. Nossa casa estava montada, pronta, a gente morava num condomínio maneiro, tudo pronto, nossa casa estava montada. E ela falou, e os móveis, como é que a gente vai fazer? Eu falei, cara, a gente doa tudo, começa do zero. Vende, doa, enfim, eu quero ir para esse lugar. Aí ela falou assim, tá bom, tá bom, então vai. Eu fiquei surpreso, falei, caramba. Ela já decidiu assim. Aí o que eu fiz? Eu vim primeiro, dois vídeos no YouTube que eu fiz sobre a primeira vez que eu vim e a segunda vez que eu já trouxe, né, na verdade. Aí eu fiquei aqui 3 semanas.
Aí, por exemplo, a média de diária do Helper na Flórida, quando eu cheguei era $100. Aí depois aumentou para 120, com a pandemia fechando, não vem gente. Então não vem gente, a demanda aumenta, você aumenta a diária. E minha última diária lá era $140. Foi o meu último trampo. Era um trampo muito maneiro. A gente trabalhou no resort da Disney. Então, tipo assim, eu trabalhava sozinho, eu via meus podcasts, estudava meu inglês, não tinha perturbação, era um trampo muito tranquilo. E os meus chefes são, cara, fenomenais, caras assim que eu também respeito demais pela história. E eu comecei a ganhar tipo o dobro do que eu ganhava aqui, porque eu saía muito cedo e chegava muito tarde. É o que eu falei, questão da família, de você não ter que dar atenção. Eu tava sozinho. Então eu falei, cara, acordava às 7 horas da manhã, tomava meu café e rua. Só voltava quando batia minha meta e tal. Então aí ela começou a ver o dinheiro que entrava e tá falando, nossa, o que que tá acontecendo? Tá traficando? Tá O que que... traficando? o que que você tá fazendo, cara? O que que você tá arrumando aí? Aí ela veio, eu voltei, né? Fui buscar elas e a gente começou do zero, morou num quarto de novo, mas a gente colocou a Laura na escola e assim, a gente viu o desenvolvimento da Laura muito rápido, porque aqui não tem tanto brasileiro muvucado, né? Tem brasileiro, mas é bem espalhado, né? Fica um canto e tal, não tem aquele igual tipo o Metro-Oeste que eu morava em Orlando, que era só brasileiro, entendeu? Então, assim, acabou que foi bom para mim, porque eu tive que me expor mais à língua, eu tive que falar mais de um inglês, tive que, meu irmão, me dedicar mais, estudar realmente de verdade, pagar um professor. A minha esposa se conectou com as pessoas bem bacanas, inclusive a gente conheceu um casal de amigos que são da nossa cidade e morava, tipo, É. algumas ruas da casa que a gente estava, sabe? Então foi tudo preparado. Aquilo que eu te falei lá atrás, de você colocar nas mãos de Deus e Deus preparar tudo, sabe? De, tipo, colocar as pessoas certas no teu caminho, colocar você no lugar certo. Então, foi esse um dos motivos, o motivo, na verdade, de eu vir para cá, né? Então, assim, Bacana. eu conheço muita gente que veio, não gostou, voltou pelo custo de vida ser alto, por não ter muita coisa brasileira e tal. Então, eu costumo dizer que isso aí é a minha história, sabe? Não, fulano, vem para cá, que aqui eu paro. Não, cara, se você está bem. Eu conheço muita gente bem sucedida na Flórida também, em Boston, cara, Utah. Então, eu acho que vai muito do que você quer e você se dedicar, sabe? Você tá bem, tá psicologicamente bem, principalmente. Então, foi isso que aconteceu com a gente. Eu não me arrependo e faria tudo outra vez, cara, sem sombra de dúvida. E é legal você falar isso, Diego, porque assim, tem algumas pessoas que têm esse pensamento assim, eu não vou falar para ele que está bom para mim, porque senão ele vai vir para cá e às vezes vai diminuir o meu ganho. Infelizmente, eu já me deparei com algumas pessoas assim na minha vida e sinceramente eu não tenho muito esse pensamento. Então, hoje eu moro aqui em Orange County, já morei em São Francisco, já morei em Massachusetts. Eu sempre falo para as pessoas, olha, a minha realidade está sendo essa. Eu não sei se vai ser a sua, mas Exato. eu estou conseguindo fazer isso. Se você acha que pode ser melhor para você, venha. E grande parte das pessoas querem fazer essa mudança. Às vezes sair ou de Massachusetts para Flórida, ou da Flórida para Califórnia, ou, sei lá, Califórnia para, sei lá, Nova York. E às vezes falta aquela vontade dentro da pessoa mesmo, ou ela tem, só que ela não acredita nela mesma. E às Exato. vezes, por ter a família, rola aquela insegurança. Tipo, eu sou o pai de família, ou eu sou a mãe de família. Será que eu vou levar minha família para um lugar até pior? E vocês não, tomaram uma decisão e estão fazendo dar certo. E também só Sim. depende de vocês também, né? Sim, cara, eu queria falar um pouco sobre isso, a questão de você vir com família. Muita gente me pergunta, Diego, vejo você postando um vídeo da tua filha. Minha esposa não gosta de aparecer muito, mas todo mundo sabe, né, que eu sou casado e tal. E ver gente com cachorro, que é algo assim, que eu acho bizarro aqui na América, porque você não tem tempo para nada, sabe? Então, ter um cachorro. Vocês trouxeram do Brasil? Não, eu comprei ele aqui. Comprou aqui, beleza. É porque eu tenho um canil no Brasil, com um brother, e eu tenho uns planos futuros de começar a fazer aqui também o que eu tenho no Brasil. Então, as pessoas falam, pô, mas é difícil com a família e tal. Eu falei, cara, se você tiver alinhado com a pessoa, é um fator plus, porque você, Roger, que está aqui sozinho, tem propriedade para poder falar o quão é difícil você viver sozinho nesse lugar. Você, muitas vezes, que eu passo na minha cabeça, né, cara? Essas 3 semanas que eu fiquei sozinho aqui, você tem que tirar força de dentro de você mesmo. E muitas das vezes, quando você está com a família, você deita,
você vê tua filha lá deitada lá, que é o meu caso, né? Eu vejo ela dormindo, eu vejo ela crescendo, eu falo, caramba. Na casa que a gente tá aqui agora, que a gente alugou, moram duas meninas da idade dela. Uma é russa e a outra é americana. Então, na escola dela tem uma indiana, uma chinesa, e elas ficam brincando, falando inglês o tempo todo, sabe? E quando eu vi isso a primeira vez, cara, isso me emocionou demais, cara, porque eu falei, nossa, cara, eu saí lá de Minas, tá ligado? Fui pro Rio, não, tá, fui pro Rio e eu tô vendo minha filha voando, sabe? Tipo, cara, totalmente já estabelecida, falando inglês com sotaque. Então, a família, para mim, é um combustível a mais que me faz não desistir, sabe? Eu me lembro que um dia, essa história eu não compartilho muito com as pessoas, porque a galera só quer ver vitória, né? Não quer ver as derrotas. Mas um dia eu tava lá com a Laura, eu tinha um hábito de, quando eu chegava da construção, eu simplesmente trocava minha roupa e descia pro condomínio para andar de bicicleta com ela. E um dia a Laura tava com o tênis furado, sabe? E eu falei com a Ana assim, não, Ana, não bota esse tênis, joga esse tênis fora, não quero que a Laura ande com roupa furada, não. E ela tava com o tênisinho, tipo, normal e tal. E ela falou assim, pô, ela só tem esse. E aquilo lá, meu irmão, me matou, sabe? Assim, porque foi um momento muito difícil. Eu fui pro banheiro, comecei a chorar embaixo do chuveiro, chorando. Falei, Deus, cara, eu não aceito isso, cara. Eu não aceito isso. Eu falei com ela, pega tudo que ela tiver de furada e eu tiver mais roupa, joga tudo fora. E eu não quero mais ela usando esse tipo de roupa. E foi na semana que eu falei com esse amigo meu na construção, lembra que eu falei com você do feijão e tal? Foi nessa semana, eu orei a Deus, falei, Deus, cara, me dá uma luz. E ele foi e fez isso, sabe? Então, às vezes você tá falando da família, né? De você ter isso como motivação, isso serviu como um combustível muito forte para poder arriscar de novo, acreditar, porque você fica naquela, pô, eu sei que tem apenas um ano que eu tô aqui na Flórida, daqui a pouco eu vou colher, mas existe uma outra forma de eu colher mais rápido. O que você faz? Arrisca, espera, você fica nessa, né? Tipo, minha filha vai ter que sair, mudar de escola de novo. E foi assim, muito bom, cara, porque quando a gente veio para cá, a Laura estava no final das aulas e a aula começava às 8 horas da manhã lá. E, se eu não me engano, são 3 horas de diferença da Flórida para Califórnia, né? Então, você imagina, que horas que ela tinha que acordar para estudar? 8 menos 3, 5. Ela tinha que estudar 5 horas da manhã, cara. E a bichinha, com, assim, dormindo na cadeira. E eu falava assim, nossa, cara. E a minha cabeça, assim, louca, porque eu falei, cara, minha filha não tem que passar por isso, cara. Eu que escolhi, eu que vi. Mas só que eu tava muito certo que ia dar certo. Eu tinha muita certeza que ia dar certo, sabe? E foi bom porque nessa aula da minha filha, estava na época de aula online, né? Home office, e a gente viu que a professora dela na Flórida era uma mulher totalmente louca, desequilibrada, gritava com as crianças, não tinha paciência. E eu falei, cara, então até nisso Deus foi bom de fazer a gente tirar ela daquela escola, sabe? Porque a gente não quer saber. A gente não quer saber que minha filha era maltratada, as crianças lá são maltratadas psicologicamente, né? Não fisicamente, mas psicologicamente. E ela entrou numa escola onde a professora é um doce, professora, cara, extremamente atenciosa, tem paciência com a língua. Então, assim, deu tudo certo. Deu tudo certo em questão de. Foi difícil alugar um quarto, foi difícil alugar um apartamento, ninguém aceitava, tu não tem crédito, tá aqui há pouco tempo, tem que pagar, né? Conta um pouquinho dessa dificuldade, porque muita gente às vezes vê, Diego, por exemplo, hoje, graças a Deus, vocês estão vivendo um momento melhor, bem melhor do que vocês viviam antes, mas ainda assim vocês passaram dificuldade nessa mudança. Conta Sim. o início na Califórnia, como que foi essas dificuldades, assim, de vocês conseguirem um lugar, de vocês conseguirem colocar na escola, conta um pouquinho de todo esse processo. Assim, em questão de escola foi muito tranquilo. A minha esposa, ela é bem comprometida nessa parte administrativa, operacional, de burocrática, né? E eu mais na relação, né? Então foi bem tranquilo a questão de escola, de conseguir uma escola perto de casa, mas foi difícil porque você tinha que conviver com a galera que você não conhece, né? A gente foi, alugou um quarto, eu morava com outras pessoas que a gente não conhecia. A gente falou, caramba, como é que vai ser, né? Porque esse casal que recebeu a gente, ele é meu amigo há mais de 20 anos, então assim, tá em casa. Agora você vai conviver com uma galera que você não conhece, não sabe da índole, do caráter. Mas até nisso Deus foi tremendo, porque a gente conheceu algumas pessoas que, cara, somos amigos até hoje.
batalhadores, guerreiros, alguns voltaram para o Brasil, outros estão aqui, né, vieram para cá para fazer uma grana e voltar. Então, assim, foi muito bom esse momento, porque a galera meio que viu eu e a Ana como o pai e a mãe, tá ligado? Porque a Ana meio que ficava em casa por causa da Laura, né, nesse período, trabalhava e tinha mais tempo em casa. Então a galera chegava, já tinha rango pronto e tal, né, roupinha lavada, porque eles davam uma moral para ela, ó, comprou aqui a comida, se você puder fazer, a gente faz. E ela tem prazer nisso. Então, foi muito maneiro, foi bem assim, não teve perrengue. Perrengue tem, lógico, financeiro. Foi difícil alugar um apartamento aqui, por ser caro. Você tem que dar o down, tem que dar um depósito. Então, assim, é papo de US$ 5.000. Né? Como é que você vai conseguir fazer essa grana em um mês? Não dá, cara. Então, são perrengues que, assim, são normais. Perrengues que você já sabe que você vai enfrentar, sabe? Que você tem que ter disciplina, tem que procurar, correr atrás, que não é fácil. Eu senti uma dificuldade nessa questão do aluguel aqui, porque lá na Flórida, tô falando pra caramba, né? Não, fica à Lá na, vontade. Aqui o interessante é você falar mesmo. Eu tenho que ficar quieto mesmo. Fica tranquilo. Lá na Flórida a gente conseguiu um corretor brasileiro, sabe? Então o cara, ele só pagou e entrou. Então foi muito mais tranquilo. E eu senti uma falta disso aí. Inclusive, se tiver um corretor aí online e quiser, meu irmão, pegar essa profissão aqui, cara, eu acho que dá muito bom, porque foi difícil, não achei ninguém, cara. Então, só essa questão do aluguel mesmo, e, enfim, você acaba trabalhando um pouco mais no delivery, né? Por mais que não seja tanto esforço como na construção, você acaba trabalhando mais horas, né? Então, foi perrengue? Foi. Mas foi, assim, foi um perrengue que a gente já tava, tipo assim, como você vai começar de novo, você começa já sabendo o que te espera, sabe? É diferente de você chegar e, igual quando eu cheguei na Flórida. Quando vocês chegaram, vocês ficaram num quarto, as pessoas eram casal ou eram caras solteiros, assim, da casa? Então, eram dois caras solteiros em um quarto, que eram os dois cunhados, já são parentes, e tinha um casal de amigos, um cara e uma menina que moravam junto também, e todos eles, acho que só um que era a mesma idade que a gente, mas o resto tudo mais novo. Então, acho que por isso que eles meio que olharam pra gente como, né, Os pais. exato, tipo isso. Não os pés, sim, mais ou menos por aí, né? Mas pessoas que eles poderiam contar. Inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp, tipo, uma família mesmo, sabe? Passaram o Natal juntos e tal. Bacana. Então, de compartilhar a data de aniversário, fazer festinha. Então, porque quando você tá aqui quando você imigra, na verdade, tua família ficou no Brasil, cara. Então, você acaba tendo essas pessoas como sua família, sabe? Quando você precisa de alguma coisa, quer compartilhar alguma coisa, são eles, né? São as pessoas que convivem que você tem como família, né? É Quando isso eu fui aí. fazer, só um adendo, quando eu fui procurar o quarto, eu passei, se não me engano, em 2 quartos antes desse que eu fiquei, e eu vi que o clima não era legal, sabe? Não era. A galera tava em outra vibe, Por que entendeu? assim? Em questão de, tipo, ser solteiro, querer balada, entendeu? E, tipo assim, eu ia querer que não tivesse barulho de noite, minha filha dorme cedo por causa da escola, não ia querer não aceitar bebedeira dentro de casa. Então, assim, a galera entendeu isso e respeitou. Então, por isso que deu certo, sabe? Porque eu não ia ter direito de cobrar isso deles, porque a casa não era minha. Mas também eu não poderia conviver, eu não queria que minha filha convivesse com esse tipo de rotina, entendeu? Então cara, foi muito, muito perfeito, assim, como as coisas aconteceram. Desde lá, da marmita ruim até chegar aqui, tudo foi se encaixando, tudo foi acontecendo naturalmente, entendeu? Bacana.